se o lugar era simples ou se não era. Ele tinha uma missão para fazer. Jesus, ele não perdia tempo com coisas pequenas. Jesus só fazia aquilo que agradava ao reino. Aleluia. Alguém entra naquele culto com a intenção de prender Jesus. Só que quando chega fica impactado, porque o maior dos pregadores estava ministrando, Maiara. O maior dos pregadores estava ensinando o que é verdadeiramente o Evangelho. E muitos desses que iam lá prender Jesus estavam presos em quê? Numa velha doutrina, em quê? Numa velha lei. Mas Jesus veio para cumprir o quê? Os projetos, os propósitos do céu. Será que você está entendendo nesta noite? Você é escolhido para fazer um projeto do céu, para levar o verdadeiro Evangelho, para fazer a vontade do Pai, porque não há tempo de perder tempo. A gente não pode mais perder tempo, não há tempo. O céu conta comigo e conta com você. É tempo da gente se levantar. Às vezes a luta vem, as guerras vêm, a vontade de entrar na caverna e não sair mais vem, a vontade de parar, a vontade de desistir, a vontade de retroceder. Mas você é um projeto do céu. Você sabia que o céu conta com você? Você sabia que o céu aposta em você? Você sabia que Deus quer te usar? Muitas das vezes você diz: ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Deus, Ele nos capacita. Deus, Ele nos ensina. Não há melhor coisa do que a palavra de Deus. Com isso aqui, ó, não tem confusão. Não tem embaraço. Quando a gente começa a seguir essa bússola aqui, que é a palavra de Deus, Deus me enche e te enche. Deus me capacita e Deus te capacita. Então somente faz a vontade de Deus. Por quê? Porque eu e você somos projeto do céu. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, nós temos aqui o nosso irmão José, está nos visitando novamente. Ele e a esposa dele, né? E a gente se alegra, a nossa irmã Emilene também está vindo nos visitar. E a gente fica alegre, irmão. Mas vamos chamar a nossa irmã Graça para deixar um versículo e louvar. Quer um louvor ainda hoje, foi? Louvor? Já louvou? E foi? Então cadê a nossa irmã Ana Júlia? Subiu. É bom, né? Vai, irmão, então nosso irmão Rachid vai trazer uma saudação. Eu vou pedir permissão do meu pastor, se não for alguém, porque eu já ministrei a palavra ontem. Eu quero falar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Só a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
sararei a sua terra. Clame o meu nome, o meu nome, e toda a sua vida mudará. Clame o meu nome, o meu nome, para sempre comigo viverá. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Ser forte, corajoso, porque o Senhor teu Deus está contigo, teu amigo, e não te deixará só. Alegria ou na tribulação, será o teu companheiro. Aleluia. Clame o meu nome, o meu nome, e toda a sua vida mudará. Clame o meu nome, o meu nome, para sempre comigo viverá. Aleluia. É só clamar o nome dele nesta noite. Ele tem poder para resolver o impossível na minha e na tua vida. Aleluia. Clame o meu nome, o meu nome, e toda a sua vida mudará. Clame o meu nome, o meu nome, para sempre comigo viverá. Meu nome, o meu nome, e toda a sua vida mudará. Clame o meu nome, o meu nome, para sempre comigo viverá. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, nosso irmão Edinaldo vai fazer a explanação da palavra e a gente vai ficar ligado no trono da graça nesta noite para receber da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Noite de alegria e é uma noite de grande festa no dia de Santa Ceia nesse lugar. Nosso pastor Francisco, vem para cá. Mais uma vez, salve o povo de Deus com a paz de Jesus. Amém. A gente fez uma leitura. E qual livro foi? Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Eu vou reler.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amados irmãos, a gente não tem muito tempo, né? Porque é Santa Ceia. Eu creio que uns 15 minutos a gente vai falar aqui algo que o Senhor colocar no meu coração. Depois, irmão, que eu não sou pregador, irmão. Eu sou pecador, mas pregador não. Porque aquele que diz que não peca é mentiroso, né? Todos nós somos pecadores. Todo dia nós pecamos, né? Pensamento, obras e palavras. Nós sabemos que essa semente é do mal. Ela começou lá em cima, quando o inimigo da nossa alma, ele ali querendo ser maior que Deus, ali ele querendo erguer o seu trono acima de Deus, mas o Senhor, ele não ergueu um dedo, irmão, para que ele fosse expulso de lá do céu. A Bíblia diz lá em Apocalipse 12, o 7 e o 8, diz que Miguel e os seus anjos, aleluia, batalharam contra o dragão, o antigo dragão, né? E ele não prevaleceram, porque ele foi expulso de lá do céu e não se achou mais lugar para ele lá nos céus. Por isso que ele foi expulso lá de cima, irmão, aleluia, e veio para nos tentar. O próprio Deus diz: eu nunca digo que de Deus você é tentado, porque Deus, ele não tenta ninguém. O tentador é ele, que foi expulso lá de cima. E diz alguns historiadores que quando ele foi expulso, o dragão foi expulso de lá do céu, e com a sua cauda ele, aleluia, arrastou a terça parte das estrelas. Foi a terça parte dos anjos que estava junto com ele sobre aquele motim que ele preparou contra Deus. E quando ele cai na terra, algumas pessoas que estudam a palavra de Deus diz que houve aquela grande explosão na terra, onde foi a morte dos dinossauros. Aleluia. Aí ele veio e ele começou a atentar ali a mulher, até a mulher ceder, aleluia, para comer o fruto da árvore. Mas só que agora ele estava tentando o homem que foi enviado como o segundo Adão. E este é diferente. Aleluia. Tem aqui na minha retaguarda, aqui atrás, pastor, se eu tiver, aleluia, errado, irmão, pode me corrigir, me repreender em nome de Jesus, porque eu aceito repreensão. Está aqui uma pessoa que aceita, aleluia, ser corrigido. E ele agora veio para tentar o Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, depois que foi ali batizado por João Batista lá no Rio Jordão, aleluia, foi que começou ali, ele foi levado para o deserto pelo o Espírito Santo, irmão. Ele não foi para o deserto porque ele quis ir para o deserto, ele foi conduzido para ser tentado. E nós somos todos os dias e toda hora, o momento, nós somos tentados em alguma área da nossa vida. Aleluia. Agora cabe a nós ceder ou não. Jesus, ele é o nosso modelo. Mas tem pessoas por aí que ficam querendo imitar até cantores, querendo imitar atores e outras pessoas querendo imitar. Mas nós devemos usar a ferramenta que o Senhor, ele nos entregou nas nossas mãos, irmão. Glória. O nosso modelo é Cristo. Aleluia. E ele veio para mostrar como a gente consegue vencer as investidas do nosso adversário. Tentado todo dia, mas ceder nunca mais, irmão. Nunca. Aleluia. Aí ele leva agora Jesus, irmão. Aleluia. Ele tentando Jesus para transformar as pedras em pão, querendo que Jesus ali ele mostre o seu poder. Às vezes, irmão, tem pessoas que querem que a gente mostre algo que Deus tem nos entregado, mas
estava ali, aleluia, jejuando no deserto, depois que foi batizado, depois que o homem desce as águas, irmão, é que começa o inimigo, ele investir mais na nossa vida. Aleluia. A palavra de Deus, ela é bem clara, diz que a gente vamos provar das coisas amargas, mas o final é bem doce. E todo dia, irmão, nós temos que passar pelo deserto para ter uma grande experiência para com Deus. É Deus nos provando nos desertos. E às vezes nós queremos fugir da presença de Deus. Deus está conosco no deserto, irmão. Tentado todo dia. Aí o diabo investe, ele nunca desiste, irmão. Observe que ele vai dizer, aleluia, primeiro vai transformar pedra em pão. Mas Jesus, ele estava ali. Jesus, ele é a palavra. E ele usando a palavra para derrotar Jesus. Jesus, ele é a palavra. E ele é o próprio pão. Aí ele diz, nem só de pão o homem vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a boca de Deus, irmão? É a Bíblia Sagrada, é a boca de Deus falando para conosco nesta noite. Não ceda às tentações do adversário. E ele não desiste. Ele leva o Senhor até o pináculo, um ponto mais alto da cidade santa, que é a Jerusalém. Ele diz, olha, pega daqui embaixo, te lança-te, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e ele vai te acolher, para que tu não tropece em pedra nenhuma. Ele conhece a palavra, mas ele ali está enganado, porque Jesus, ele é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, irmão, ela habita dentro do teu ser. E às vezes nós queremos correr para a casa de fulano e ficamos pedir uma palavra. E às vezes é só abrir a Bíblia, que é a boca de Deus falando conosco. Aleluia. Aleluia. Mas ele não desiste, irmão. Foram 40 dias. Ele teve fome. Ele pegou bem na hora que ele estava com fome. Ele sabe qual é o teu ponto fraco. O de Jesus ele pensava que era a fome. Aleluia. Observe, quando está ali já cansado, nas últimas, aí ele aparece, ele faz das coisas. Aleluia. Tira a tua própria vida, te entrega às cachaças, às drogas, à prostituição, porque ele sabe o teu ponto fraco. E por isso que ele diz nessa noite, feche as brechas, porque o diabo está tentando. Aleluia. E cada vez, irmão, que você... Sabe o que é hoje, pastores? O povo de Deus não quer mais orar? Porque quando você ora, é quando o inimigo se levanta. Observe que Jesus estava jejuando e orando. Aí ele se levanta, ele vem para tu provar. E hoje o povo está com medo, porque sabe que a tempestade vai aumentar na tua vida. Mas o Senhor está lado a lado contigo e ombro a ombro para te livrar de todo o mal. Aleluia. Todo o mal. Teve 2 homens que passou 40 dias também no Monte Horebe e no Monte Sinai, que é o mesmo monte, só mudou o nome, mas é o mesmo local, que foi Moisés e Elias, ficaram 40 dias. Eu não sei o que houve no monte, mas eles estavam jejuando. Mas como o Senhor alimentou, porque o corpo do ser humano, irmão, ele não pode ficar tantos dias sem tomar água. Mas tinha uma fonte de água lá no monte que jorra para a vida eterna. Aleluia. E essa fonte d'água é Jesus de Nazaré. E ela está aqui nesta noite dizendo, tu estás com sede, eu sou a água. Tu estás com fome, eu sou o pão da vida. Aleluia. Aleluia. Ele multiplica o pães, meu irmão. Olha, tem aqui um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos de sabão. Basta para eu fazer um grande milagre na tua vida. Porque nós somos, irmão, um milagre aqui presente nesta noite. Todos nós somos um milagre, Mike. Todos nós somos. Porque quantas pessoas, diz algumas pessoas que estudam que mais de 3.000 almas morrem todo dia.
Imagine 3 milhões de pessoas morrendo e nós estamos aqui respirando este ar que é emprestado, que nós, aleluia, recebemos do grande Deus que está assentado no trono à direita do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele ainda não desiste. Ele leva, irmão, Jesus a um templo. Aleluia. Ele diz assim, ele mostra toda a glória. Olha, se tu prostrado me adorares, eu terei todas essas coisas do mundo e toda a sua glória eu te dou. Aleluia. Irmão, eu posso te dar alguma coisa. Eu posso te dar, falar de Jesus Cristo. Mas se eu tiver a palavra, mas esse que estava aqui tentando Jesus, ele não tinha nada. Como ele pode querer ali oferecer algo que não é dele? Porque Jesus é o dono de tudo. Jesus, ele é o único que habita dentro do teu tabernáculo, que é o nosso coração, aonde ele está bem presente na nossa vida. Aleluia. Pediram para transformar, irmão. Aleluia. Mas que tantas pessoas com fome, como é que pode tu alimentar essas pessoas no deserto? A multidão era grande. Ele diz, olha, manda sentar todo este povo. E Judas estava ali no meio, irmão, para servir. Estavam os 12 discípulos. Ele tinha que provar, porque tem pessoas que provam, irmão, do gozo da salvação e depois procura se desviar pelo caminho que não tem mais volta, porque há caminho que para o homem parece perfeito, mas o final dele é caminho de morte. E ele tinha que ser provado. Eu não estou sendo a palavra, eu estou falando sobre o pão da vida, que é o Senhor Jesus de Nazaré. E é esse pão que nós vamos hoje nos alimentar, que é a sua carne, que vai, aleluia, que serve para nos curar de qualquer enfermidade que nós temos na carne. É só você crer, porque eu creio que eu já fui curado através de uma ceia, e eu quero passar para vocês. Creia tão somente que o Senhor, ele está contigo lado a lado. Eu toco a dizer, e ombro a ombro, para te livrar da investida do nosso adversário, que foi expulso. Aleluia. Por isso que a raiva dele, irmão, é tão grande. Como ele não pôde montar o seu templo lá em cima, ele veio querer aqui nos tentar na terra. A mulher cedeu, mas o Senhor... E quando fala de mulher, irmão, eu quero abrir parênteses para dizer que quando fala de mulher, aponta para a igreja. Às vezes a igreja cede tentações. Porque quando fala em Apocalipse sobre a mulher, fala sobre a igreja. Aleluia. Que cede tentações. Às vezes as pessoas, tem pessoas aí que se vendem por qualquer valor, mas a gente não pode seguir este modelo do mundo. Devemos seguir o modelo que é Cristo Jesus. Tem pessoas que se corrompem, irmão, com a consciência, que é desejo da carne. Aleluia. A soberba dos olhos. Aleluia. Soberba da carne, que quer, irmão, ser tudo só para ele. Pessoa que é avarento, que trabalha querendo receber algo, mas a gente trabalha com algo que a gente quer receber, o qual nós já recebemos, que é a nossa salvação. Se você permanecer na palavra, ele disse, se vocês estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pode pedir tudo o que você quiseres e vos será feito. Ora, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala e ele cumpre. Quem se arrepende sou eu. Eu posso até mentir, mas Jesus Cristo, ele não mente. Tem que servir o modelo que é Cristo. Tentado todo dia, vi lá em Atos não, Tiago capítulo 1 e 13, fala que não diga que de Deus eu sou tentado, porque Deus, ele não tenta ninguém. Nós somos tentados sim, pelo nosso adversário, querendo tirar, sabe o que, irmão? Aí o Senhor do Apocalipse, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Porque
Porque a coroa do crente, mas ela é valiosa para Deus. Se você prega, se você evangeliza, você tem umas pedrinhas na sua coroa, a qual serve naquele dia, quando chegar para ser julgado diante de Deus, Ele vai ver as suas obras. E quais são as minhas obras? É de pregar o evangelho e sem estar apontando o erro de ninguém, irmão. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, nós apontamos erro e esquecemos da qualidade. Olhamos as falhas um do outro, mas vamos observar a qualidade de Simão. Aleluia. Mas se esse homem bem soubesse quem é esta mulher, é uma pecadora, mas ela estava ali com o coração voltado para Deus. E às vezes as pessoas aqui vêm, tem pessoas, não digo todos que estão aqui, mas querem ouvir a palavra, ou seja, uma palavra que ele quer, mas aqui Deus, ele tem o seu modo de trabalhar. A palavra que ele quiser mandar para você, ele manda, irmão. Às vezes que é palavra de bênção, mas a maior bênção, irmão, que eu aprendi, que também a igreja vai aprender sem ter aprendido, nós sermos repreendidos pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E nesta noite nós vamos ser repreendidos, disse um salmista. Por que que os ímpios prosperam e eu não? Por que que eles têm as suas riquezas, produzem vinhas, filhos, e eu não? Aí diz o Senhor, mas também ele não tem o que tu tem. Aleluia. Ele tem riquezas na terra, aonde a traça, o ferrugem leva, corrói. Mas tu tem a salvação. Tu queres trocar, perder a tua salvação e ganhar os pilhatéis? Não, Senhor, eu prefiro ficar nesta condição, pois a tua presença, e eu quero um dia estar cantando no céu com um grande coral. E apontando para um grande coral, irmão, sabia que o nosso adversário, ele tinha todos os instrumentos. Ele era mais bonito, mais formoso que todos os outros anjos. E ele era o que mais trava ali o conjunto. Observe que ele olhando, vendo a sua vaidade, a soberba dele, vendo a sua formosura, que ele foi criado por Deus, então ele queria engrandecer. E às vezes, irmão, a gente quer julgar palavras eloquentes que pessoas vêm aqui melhor do que certo, eu que estou pregando aqui, que eu não sei pregar. Pessoas que têm uma palavra bonita, a gente quer julgar se essa pessoa é uma pessoa de Deus, porque é uma pessoa que prega bonito e ele é bonito. Mas o Senhor, ele enxerga, não é o que está fora, irmão, ele enxerga o que está dentro. Porque tem muitos profetas que estão da qualidade de Samuel, que logo julgar e logo dizer assim, certamente está diante de mim o ungido do Senhor. E isto é um perigo. Aí Deus pega, repreender, profeta, tu cala a boca e espera que eu vou falar através da tua boca. E Deus diz, nesta noite eu te digo, eu te dou um grande livramento, eu estou contigo, pode comer e ser aqui, eu vou fazer coisa grande. Aleluia. Na tua vida. As pessoas não dão nada, irmão, por mim, por você, mas eu quero te dizer, irmão, que é bom que ninguém nos dê nada mesmo, que nos julgue, nos vendam, porque a gente vê que os homens que os heróis que passaram, todos foram vendidos, foram cuspidos e foram humilhados, mas tinha um dom, o dom da salvação, que está em Cristo Jesus. Aleluia. Não vamos escolher por boniteza, irmão. Nós, como não é que está aqui dirigindo, quando o pastor não der oportunidade a certas pessoas, é porque Deus, ele tem o seu jeito de trabalhar. É fulano, é cicrano. Deixa Beltrano para outro dia. Pessoas às vezes não têm oportunidade, mas a maior oportunidade é de você chegar aqui nesta noite caminhando com os seus dois pezinhos. Que tem muita gente que está hoje assim, Senhor, me tira desse deserto. Aleluia. Está no hospital, irmão. Aleluia. Querendo sair de lá e não consegue. Aleluia. Certo dia, para encerrar, eu fui no hospital do câncer. E eu entrei ali fede, irmão. Olha, pense em uma carne para feder. É a carne do ser humano, que às vezes quer ser melhor do que outra pessoa, irmão. Mas é uma carne podre. Eu entrei ali e não sei como foi que eu entrei. E eu saí
saí de beco em beco, e Deus me levou uma mulher que estava com câncer na perna, que o médico já ia cortar a perna dela. Aí tinha duas anciãs, duas senhorinhas, irmão, não quer dizer que velhinha, que eu estou seguindo para o caminho. Estava lá, eu disse: ei, tu estás fazendo o que aqui? Ela disse: olha, irmão, eu me desviei do caminho do Senhor, e o Senhor tinha falado comigo, se eu me desviasse, Ele iria me ferir. Eu disse: mas Deus me mandou aqui para te curar e te tirar desta, aleluia, deste deserto. Aleluia. Eu não vou botar a mão na sua perna, não vou botar a mão, mas chamei as duas senhoras, bota a mão na perna dela, e eu posso botar a mão em cima das suas mãos? Pode. Aí eu botei: Senhor Jesus, aleluia, a tua palavra diz que 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estás presente. E nós estamos aqui, meu Deus, orando por essa mulher que saiu da tua presença, aleluia, e está ferida dessa enfermidade, que para os médicos não tem mais jeito, mas tu é o Deus que dá jeito aonde eu penso que não tem jeito. Glória a Deus. Oremos. Fui para casa, fizeram o convite, ela disse: eu quero Jesus. Quando eu chego em casa, no outro dia ela liga para mim, chega o número com ela, é lá de Cortês. Ligou para mim: Simão, que oração de Deus! A minha enfermidade, a minha ferida amanheceu seca, e o Deus, aleluia, de Israel, Ele me visitou, e eu já estou de alta. Vou para casa, vá pregar para minha mãe e vá pregar para minhas filhas. Eu vou lá pregar, lá em Cortês. Aleluia. E eu fui lá pregar lá em Cortês, ela na cama, ela ainda estava com o curativo, mas preguei para as filhas dela, para a mãe dela, e depois eu vim embora. Porque as obras de Deus, irmão, tem que ser feita em tempo e em fora de tempo. Eu tenho que controlar o tempo, meu tempo para mim e o tempo para Deus. Às vezes eu quero um tempo só para mim. O que é que eu vou receber da parte de Deus? E hoje eu comi, hoje eu me alimentei. Quem foi que me deu esse alimento, irmão? Não foi homem, não. Foi o próprio Deus que nos alimentou hoje. E às vezes nós temos mal costume de dizer: eu não preciso de fulano. Precisa sim. Vá comprar o pão, tem que ter um padeiro para fazer, irmão. Vai comprar o trigo, tem alguém que trabalhou lá dentro dos matos lá para trazer o trigo. Nós precisamos sim um do outro. A igreja precisa de vocês, e vocês precisam de Jesus. Ninguém aqui, irmão, é dispensável. Ninguém aqui, irmão, aleluia, Deus não despreza ninguém. Tem uma obra para você, aleluia, aqui ou aonde você chegar, tem uma grande obra. E para encerrar, aleluia, Deus, Ele tem uma grande obra para realizar no meio da tua parentela. Agora está bem pertinho, irmão. Observe, veja que dia é hoje. Está em cima da hora de Deus fazer um grande milagre na vida de alguém que tu estás orando por ele. Chegou o momento de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque ele, irmão, é especialista, aleluia, em fazer milagre. Aleluia. Deus nos abençoe por esta rica oportunidade. Diga: você é tentado dentro de casa. Esta semana, irmão, eu fui tentado. Olha, pense que batalha, Maiara, dentro de casa. Porque eu não posso falar, mas eu vi o diabo, irmão, querendo manchar a minha imagem. E eu disse: tudo bem, você já manchou a minha imagem, agora preserve a imagem de Cristo, porque tem um preço para você pagar. Porque disse: olha, ai daquele por quem vier o escândalo. Era 4 da manhã, irmão, 4 da manhã, vamos dizer o que foi, mas eu passei. Porque eu passei, porque Deus permite a gente passar, para passar para vocês hoje, dizendo que não sei qual é o teu deserto, mas o Senhor, Ele permite. Porque tem pessoas, irmão, que é chamado para sofrer, para fazer outra feliz.
Senhor, porque eu estou chegando. Eu estou chegando como general de guerra. Deus abençoe. Amém. Chega essa palavra Por isso espera A vida inteira, não vos conformei com esta era, por isso espera, em Deus espera. Irmão, nós estamos aqui com o nosso pastor Francisco, a primeira vez que ele veio nessa igreja hoje, viu, irmão? Agora ele foi quem levantou a igreja aqui, viu? Ele levantou a igreja, deixou aqui, disse agora a minha parte eu fiz. Ele foi quem deu início aqui do dia, a primeira vez que ele veio agora, depois da construção, que não está terminada ainda. Hoje veio e eu disse a ele, quando o senhor chegar lá, no dia que o senhor chegar, que for Santa Ceia, o senhor vai administrar a ceia. Ele foi quem me deu a mão no passado, esse senhor me levantou, me honrou, e hoje ele está aqui e eu tenho a alegria dele administrar a Santa Ceia nesta noite. E a oportunidade de estar com ele nesta noite. Eu sou a todos com paz, Senhor. Amém. Irmão, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nesta noite, como nosso pastor João, né, tem falado. Eu não compareci porque também adoeci, mas eu disse a Deus, quando eu estiver bom, eu vou comparecer lá na igreja, porque eu já fiz uma visita ao meu sobrinho, e o povo viu, né, pela rede social, eu lá pregando, e eu disse, eu vou fazer uma visita ao nosso pastor João, que é mesmo que ser meu irmão. E no momento que eu estava me preparando de um domingo para outro, aí foi aquele problema cair enfermo, e o problema na vista agora. Sabe, o pessoal está ficando velho, né? Aparece muita coisa, né? Mas eu queria deixar para o nosso pastor, o presbítero Edivaldo, porque eu estou sem órgão. Quando eu cheguei logo, ele foi, me chamou, eu estava colocando colírio, porque eu fiz todos os exames e estou para operar, né? Então amanhã eu estou indo em Altino Ventura, e aí o médico vai dizer se vai operar amanhã ou vai marcar outro dia. Então é como nós falamos, a gente tem que fazer aquilo sem esforçar, né? Porque a Bíblia diz que a gente não podemos fazer sacrifício, né, de tolo. Então eu não vou forçar aqui ou errar uma palavra, mas eu deixaria com o nosso presbítero aqui para ele falar. O que eu quero só dizer para vocês que eu estou revendo os meus irmãos, né, faz tempo, e a gente não se vê, amém? Só isso aí, continue orando por mim, amém? Estou feliz de ver a nossa missionária aqui, amo em Cristo Jesus, trabalhou muito, foi muito para o meu ministério é ali na torre, mas eu quero dizer para os irmãos que, por motivo de muitas coisas, eu parei o meu ministério, estou dando baixa, e fique orando para eu começar a fazer visita nas igrejas desses irmãos que Deus tem colocado como irmão na minha vida, amém? Que Deus abençoe. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 e diante. Glória a Deus. Aleluia. Ele é digno de honra, de glória, de louvores. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diante, todos encontraram, diga amém. Verso 23, porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça ao partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Verso 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que comer e beber dignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperai um pelo outro. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, Pai, todo-poderoso, estamos na Tua presença, grande Deus, Pai, e apresentando, Pai, este pão que é feito pela mão do homem. Pai querido, ele representa nesta noite, Pai, o Teu povo, Santo Deus, Santo Pai, Pai grande, fiel, Deus e majestoso, Criador divino, estamos aqui apresentando a Tua presença nesta noite. Pai querido e Pai amado, por isso, Pai, te pedir e te agradecer. Bendito seja o Ferrenzinho. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora